Bom dia a todos e a todas. Hoje, 10/12/2020, 9 horas da manhã, estamos reunidos para a defesa de estágio do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, da discente Sofia Lumertz Weber. Estão na sala a aluna citada, o professor Bruno Panceira Espíndola, membro da banca, eu, Marcos Andrenuato, que represento a orientação, a representante da CEGEX, Johanna da Rosa, e demais convidados. Agradeço a presença de todos, em especial ao professor Bruno, que aceitou o convite de participar da banca. Lembro a todos que a defesa está sendo gravada e iniciará primeiramente com a apresentação da Sofia. Sofia, então, por gentileza, pode iniciar a tua apresentação. Você tem algo em torno de 15 a 20 minutos para realizá-la. Bom, obrigada. Bom dia a todos, eu me chamo Sofia Lumertz Weber e hoje eu vou defender o meu relatório de estágio na empresa Carlos e Weber LTDA. Bom, a identificação da empresa. O nome fantasia é Comércio e Transporte de Bananas Carlos e Weber. O endereço completo é no município de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, na rodovia RS 494, quilômetro 12, número 2350, na comunidade de Rio Bonito. Meu supervisor de estágio foi o Irineu Carlos Weber, o meu orientador foi o professor Marcos André Noato, minha área de atuação foi no comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos. Meu período de realização foi do dia 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, com moderação total de 184 horas. O histórico da empresa. A empresa foi fundada no dia 24 de novembro de 2015 com a iniciativa de 2 sócios, diante da necessidade de uma transportadora para transportar os produtos orgânicos locais das cooperativas e dos grupos ecológicos. Esses grupos eles eram formados por pequenos agricultores com poder aquisitivo baixo, o que implicava em levar esses alimentos para o comércio. Com a transportadora, os produtos são levados com mais facilidade e qualidade até o destino final. Nessa imagem, a gente pode ver a fachada da empresa, onde se concentra a maioria das atividades. A empresa ela conta com 3 câmeras de refrigeração de frutas, uma de material e outras feitas que já são compradas prontas de PVC. Aqui é onde é a banca, onde é feita a maioria dos procedimentos e fica no centro da matriz. A empresa ela conta com 5 veículos de transporte e uma sala administrativa, onde são feitas notas, contabilidade e pagamentos, e entre outros. Bom, a banana orgânica. A banana é uma fruta tropical rústica e muito produtiva. Ela se adaptou bem no município de Morrinhos do Sul, por aqui não ter variações de temperaturas muito grandes e as chuvas serem bem distribuídas ao longo do ano, além do solo fértil presente. Bom, por debaixo do solo, a banana ela se propaga por meio de rizomas das gemas laterais e a banana, ela estima-se que 0,5% da produção total no Brasil estima-se que seja orgânica, no qual equivalem a cerca de 2.400 hectares. Para ser considerado orgânico, o produtor não deve usar agrotóxicos nem adubos químicos e deve usar técnicas ambientalmente sustentáveis. Para ser regularizado, existem 3 opções: um certificado pelo Organismo da Avaliação e Conformidade Orgânica, a OAC, ou ser credenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ou ainda uma organização em grupo ou um cadastramento no MAPA para realizar a venda direta sem certificação. Bom, as atividades desenvolvidas. A empresa, ela realiza todo o processo de pós-colheita e transporte, e por fim o transporte. Eu tive a oportunidade de identificar as doenças e pragas no campo quando foi feito o recolhimento da banana no campo do produtor. A cigatoca amarela, ela surge com a presença de um fungo, e um dos sintomas é a leve descoloração amarelada em formato de ponto.
das nervuras secundárias da segunda à quarta folha. Ela pode provocar a perda total da lavoura quando a incidência ela é muito alta. Ela é uma doença de controle muito difícil, sendo que na ecologia pode-se usar a cauda bordaleza, biofertilizantes ou ainda os óleos minerais. O mal do Panamá. O mal do Panamá também é causado por um fungo, e entre os seus sintomas é o amadurecimento gradativo das folhas mais velhas para as mais novas. Por fim, as folhas elas murcham, secam e caem, formando o aspecto de um guarda-chuva, como a gente pode observar nas imagens, além do surgimento dessas cores avermelhadas no interior do peceu do caule. Bom, é muito importante que se compre as mudas com quem tem credibilidade e confiança no mercado, pois na ecologia não se tem um controle muito certo na ecologia para mal do Panamá. Bom, a principal praga que se afeta a bananeira é a broca ou o moleque da bananeira. Eles são consideráveis de grande importância, uma vez que eles atacam diretamente e indiretamente a planta. Diretamente por ele abrir galerias no rizomas e no inferior do peceu do caule, além de danificar os tecidos internos. Desta forma, as bananeiras elas entram em declínio, causando uma morte dos brotos centrais e, por fim, a planta toda. Os frutos eles apresentam uma diminuição do tamanho e do tamanho. Quando a infestação ela é muito grande, pode-se causar uma perda total da lavoura de banana, no caso, plantação. Indiretamente, os danos eles podem ocorrer em função da queda das bananeiras por ação da fragilidade e ação dos ventos. E o favorecimento de entrada de agentes patogênicos, como já citado, o mal do Panamá. Bom, no cultivo orgânico a gente pode usar o fungo Beauveria bassiana, que existe naturalmente em todos os solos do mundo. Ele é um inseticida microbiológico, ele é indicado também para várias outras pragas. Bom, uma outra atividade desenvolvida foi o recolhimento da banana no campo. É a primeira etapa do processo da comercialização. No recolhimento, os trabalhadores da empresa, eles vão até o campo de produção do produtor e os cachos que já estão cortados, eles pegam e botam em uma caixa com água, onde o cacho ele vai ser lavado e após vai ser cortado em pencas. Essas pencas, elas são colocadas em caixas e após ela é colocada em fileiras no caminhão, que vai ser levada até a matriz da empresa, onde ela vai ser colocada e armazenada em câmara fria para sua melhor maturação e preservação de qualidade. A alta perecibilidade do fruto e as dificuldades em seu armazenamento são os principais fatores por perdas. Na pós-colheita, a falta de cuidado também é o principal fator pela desvalorização do fruto no mercado. Por serem frutos climatéricos, eles continuam sua atividade metabólica, ou seja, depois da pós-colheita, ele pode ser colhido verde e ele amadurece. Depois, no amadurecimento, a gente se observa uma diminuição dos compostos fenólicos, que acarreta na diminuição do peso molecular, e é responsável pela adstringência, além da liberação dos compostos voláteis, que é responsável pelo aroma e pelo sabor da banana. Bom, a fruta ela é colhida ainda em ponto pouco madura e mantém características de rigidez, mas com um sabor doce. O processo é uma sequência de processos que exigem sincronismo, como, por exemplo, injeção de gás etileno, a verificação de ventilação, as temperaturas devem ser entre 12 e 17 graus. A estocagem da banana em câmara fria, ela inicia com controle de CO2, o dióxido de carbono, pois um elevado patamar do dióxido de carbono ele pode comprometer a fruta. Então, o dissolvedor de dióxido de carbono ele opera constantemente até que se chegue no nível desejado. Bom, a banana é colocada em fileiras de caixas plásticas airadas, distantes do teto e das paredes para uma melhor circulação do ar. Inicialmente, por 3 a 5 dias, refrigeram-se as frutas abruptamente. Esse processo ele é importante, pois um rebaixamento muito abrupto da temperatura pode queimar a planta, assim como temperaturas de evaporação muito baixas dos forçadores também. Bom, este período de refrigeração é importante para uma maturação homogênea da fruta.
Após a refrigeração, os próximos passos consistem na injeção de gás etilíneo no período de 24 horas. Aqui tem onde é lavado a banana e cortado em pencas. E aqui é o peso da caixa, no caso, quando é lá no recolhimento da banana. O empacotamento da banana. Na empresa há duas variedades de banana, a banana orgânica caturra e a banana orgânica prata, ou branca. O empacotamento ele consiste em pesar essas pencas em peso padrão de 800 gramas, e como as bananas elas são colhidas ainda verdes, há uma diminuição dos compostos fenólicos, o que diminui o peso dessa penca. Então, é adicionado 10% a mais do peso. O empacotamento ele acontece na matriz, onde são montadas essas bancas, e é feito todo o processo de embalar e selar esse pacote. Bom, o encaixotamento da banana, ela é pegar esses 12 pacotes de banana de 800 gramas e colocar numa caixa. E após isso, essas caixas são enfileiradas em 10 caixas e levadas até a câmara de refrigeração novamente. Bom, pesagem de caixas de legumes e verduras. A empresa ela conta com grupos de produtores orgânicos, o qual terceirizam o seu trabalho. A empresa ela transporta e vende esses legumes, verduras e frutas, sendo eles repolho, tomate, aipim, pepino, entre outros. A transportadora ela participa do circuito da região sul. Ela tanto transporta alimentos como ela também importa. Bom, além da venda das caixas de banana de 800 gramas padrão, é vendido também a banana em caixas de 10 e 20 quilogramas, onde é colocada uma penca com a etiqueta com as informações pertinentes, sem a utilização das embalagens plásticas utilizadas. Bom, acompanhamento em viagens de entrega de frutas. Além da venda de caixas com 12... A empresa ela realiza a entrega em diferentes regiões do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Muitas das viagens elas saíam de madrugada ou não voltavam no mesmo dia, o que implicou um pouco de eu acompanhar elas. Eu tive a oportunidade de participar de uma viagem que aconteceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A referida entrega ela foi feita em uma loja de produtos orgânicos e ecológicos, na Feira Ecológica de Caxias do Sul e na CAF, que é entrega de merenda, onde cerca de 50 mil crianças elas recebem merenda diariamente em 205 instituições estaduais e municipais. Bom, como aspecto positivo do meu estágio, eu tive uma ótima relação com o pessoal que eu trabalhei e com o meu supervisor, que teve total dedicação e atenção comigo. Os conhecimentos práticos que eu adquiri, a realidade de como lidar com vendas atacadistas, produtor, a dificuldade de como é produzir um alimento orgânico, eu tenho certeza que após isso eu vou me tornar uma profissional muito melhor e muito mais qualificada. Um fator limitante eu enfatizo a falta de aulas práticas, principalmente esse ano, que seria o ano que eu estudaria a cultura da banana. Por conta da pandemia não ocorreu as aulas práticas, e administrativas do campus, por exemplo, de agronegócio, e a falta de incentivo ao cultivo orgânico e ecológico na escola, o qual muitas vezes eu me perdi, assim, não conseguia entender algumas coisas por relação a não ter esse conhecimento. Como fator limitante, era isso, e como sugestão administrativa, eu sugiro um investimento em um espaço mais amplo, com maiores tecnologias e no meio de produção, e buscar alternativas mais sustentáveis para as embalagens plásticas atualmente utilizadas. Bom, eu agradeço a presença de todos aqui que estão presentes e agradeço a todos que me apoiaram nessa jornada, principalmente aos meus pais, irmãos e a Deus, que são os meus pilares de vida e nunca desistiram de mim. Eu agradeço também a minha banca, o Bruno, ao professor Marcos André Norato, que teve uma dedicação e atenção comigo, e a empresa Carlos Weber LTDA por ter me cedido uma oportunidade de estagiar ao comando deles, e ao meu supervisor de estágio, Irineu Carlos Weber. E era isso, se alguém tiver alguma dúvida. Certo, Sofia, parabéns pela apresentação.
Antes de passar a palavra para o professor Bruno, eu gostaria de perguntar aos demais se tem algum questionamento, alguma consideração, algum comentário para fazer. Podem ficar bem à vontade, abrir o microfone ou mesmo colocar no chat. Nenhuma? Bom, se o pessoal tiver alguma questão também, pode fazer depois. Eu passo agora a palavra para o professor Bruno. Professor Bruno, mais uma vez, muito obrigado por participar da banca e passo a palavra para você para fazer as considerações, comentários e questões que venham a contribuir para a defesa e para o relatório da aluna. Tá me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Ótimo. Então, professor Marcos, Sofia, muito obrigado pelo convite. Sempre tem essa parceria com o professor Marcos, né? A gente participa muito, né, um da banca do outro, e isso soma aí ao longo dos anos. Esse assunto, ainda mais que é de grande interesse meu, né? Então, nesse sentido, eu agradeço novamente e já começo dando parabéns. Parabéns, Sofia. Tu foste muito bem. Eu não esperava diferente, né? Eu conheço desde do ano passado ali, né? Quando eu tive a oportunidade de ser teu professor. Tu é uma excelente aluna, não tenho dúvida disso. E deu para ver que esse teu período aí foi muito bem proveitoso. Mas, na verdade, deveria elogiar depois, né? Agora é hora de judiar. Né? Então, vamos lá. É lógico que as perguntas que eu vou fazer para ti, nem todas tu é obrigado a responder, e todas elas tu pode ter certeza que é só com a intenção de somar, né? Eu estou aqui para fazer pergunta, é lógico, mas elas são com a intenção de somar. Então, às vezes, talvez tu não consiga encontrar agora, né? A resposta para uma pergunta ou outra, pode ficar tranquilo, isso não tem problema nenhum. Então, nesse sentido, né, Sofia, primeiro eu te pergunto, tu é desta família, da empresa, ou tua família tem bananais? Me explica um pouco disso. O meu pai, ele é produtor orgânico de banana há muito tempo já, e essa empresa, ele é um dos sócios, no caso, né? Ah, tá. Sim, né, foi ele que iniciou a empresa. Tá. E assim, então tu tens contato ali, né, enfim, com os bananais e outras culturas desde criança, né? Sim. Legal. Muito, muito interessante, não sabia disso. Ótimo. Então, vamos lá. Tu apresentasse muito bem, a tua escrita também foi muito boa, né? Eu fiz poucos comentários aqui, sem dúvida o professor Marcos ali também colaborou bastante. As perguntas que eu vou fazer da prática que tu deve conhecer desde criança, então, né? Ali, o primeiro, certo. Eu quero que tu fale um pouco, de maneira geral, a respeito da maturação da banana. A banana está verde no campo, é colhida, e aí, então, me conta um pouco a respeito disso. Primeiro, como é que chama o ponto de maturação na prática, né? Como é que chama? Assim, agora está na hora de colher. Como é que os produtores identificam esse ponto? Bom, às vezes é pela necessidade da empresa que manda cortar ou não, ou pelo tamanho, quando se observa que ela está madura ou não, por exemplo, na caturra, ela fica mais redondinha, mas ela não tem aquelas nervuras pontiagudas, vamos se dizer. E é mais nesse sentido, pelo tamanho ou pela necessidade da banana no transporte, para a transportadora, no caso. A banana tem essa vantagem que ela pode ficar, lógico que eu vou falar, literal esse exemplo, não é literal, quer dizer, ela pode ficar armazenada no campo, né? Eu posso deixar ela mais tempo lá e colher ela mais tarde ou antecipar um pouco, mas não sei se aí eles têm, né, o hábito de chamar que quando ela está pronta seria o verde de vez. Não sei se é assim. Nunca escutei. Tá. Às vezes eles falam que é o verde de vez. E quando ela começa a ficar com uma coloração verde mais intensa, aí começa a diminuir. Aí então eles falam que é o verde de vez. E aí então a banana, lógico, né? Ela é colhida verde. Poderia colher ela madura. O que acontece se eu colher ela madura? Se eu deixar ela lá no campo até madurar?
ela vai ter um menor tempo de prateleira, vamos dizer. Ela vai madurar muito rápido, né? Ela vai ficar mais mole e na hora do contato pode dar rachaduras, pode dar cortes na casca. Exato, exatamente. Eu confesso que eu prefiro que a banana que eu coma seja orgânica, né, e que madure no pé. Mas é lógico que a gente não consegue encontrar isso tanto. Então, é exatamente isso. Quando a gente deixa mais tempo ela maturando lá no campo, mais qualidade eu tenho. Mais aroma, mais compostos fenólicos, tudo. Só que, em contrapartida, menos período pós-colheita, menos período de prateleira, acontece mais danos e mais perdas, né? Então, por isso que ela é colhida ali, né? O gás etileno, né, ele age como? Bem nas outras palavras, né? Bom, ele acelera a maturação da banana, no caso, né? Ele acelera a maturação e, por exemplo, quando tem uma viagem para outro dia, a banana ainda não está madura, é colocado gás para ele acelerar a maturação e ter uma cor mais viva, mais amarelada, mais desejável que a do comércio. Exato. E se eu não aplicar o etileno, já chegou a se pensar o que acontece? Ela amadurece mais devagar e a cor fica mais... não fica tão amarelada? Esse é o raciocínio, a analogia que se faz, né? É por aí. Mas também ela pode amadurecer, digamos assim. Uma amadurece, a outra não, é Exato. isso? Isso aí mesmo, ó, deu a minha Não é mente. uma maturação homogênea. Exato, ela fica irregular. Algumas vão, e dependendo de onde está, né? Digamos assim, como é que se chama? Penca? É a penca. A penca ali com os dedos, né? Depende de onde ela está no cacho, ela vai amadurecer mais rápido ou mais devagar. Quando eu aplico o etileno exógeno, né? Que seja ali aplicado de fora, né? Digamos assim, da planta, que a planta produz naturalmente, mas eu aplico ele, aí eu dou um start para a maturação em todas. E aí elas começam a madurar no mesmo tempo. Tem diferenças, é lógico, né? Mas ela fica muito mais irregular. Beleza. Tu chegou a ver como é que é a aplicação do etileno? Como que é feito? Eles pegam um cilindro? Como é que é nesse caso aí? Eu não cheguei a ver, eu só acompanhava mais ali sentada enquanto eu empacotava, sabe? Eu via que tinha não sei se é galão o nome, mas aqueles de metal que tinham gás, ele só ligava, fechava a câmara. Isso, daí fechava a câmera e deixava o gás ali. Fechava por 24 horas. 24 horas, mas o gás ficava injetando sempre ou eles deixavam aberto só por um período? Como é que Eu é? acredito que era só por um período, que não seja. Eu não sei disso, no caso, eu não presenciei. Certo, talvez eles mantessem uma concentração ali, né? E aí deixasse. Isso é legal, hein? Isso é legal para ir atrás, né? É uma informação bem interessante. Ótimo. Quando se colhia, né, as bananas, eu peço desculpa que o meu vizinho, às vezes, ele fica bem, né, agitado, e aí ele aparece sempre nas minhas bancas, até em algumas aulas. Então, colhe a banana. Ela tem esse primeiro tratamento lá no perto do campo, né, em algum lugar, em abrigo ali, né, depois Na ela vai, propriedade. na propriedade, enfim, depois ela vai para esse centro ali onde tu fizeste o estágio, né? Isso. Ali ela já vem lavada. Isso. Tu acompanhou algum processo para lavar ela? Sim. Como que é feito esse processo? Enche a caixa d'água? Me conta assim, bem... É só enchido mesmo a caixa da água, ela é mais lavada assim, brutalmente mesmo, e é feita as pencas, elas ficam ali na água e depois é retirado. É só água que é colocado? Isso. Legal, tem alguns que colocam, né, ali algumas bactérias, né, enfim, que vão Isso. beneficiar ali, né, o processo de amadurecimento. Ali tem, a empresa tem um ramo amplo, né, da comercialização de alimentos, mas basicamente tu acompanhaste foi a banana. Que é a principal fruta que é comercializada, né? Que aqui no município de Morrinhos o que mais produz é banana. Legal. E assim, lógico, botanicamente falando, eu acho que a banana é muito recriminada botanicamente, né? Porque ela tem pseudocaule, pseudofruto, tem uma quase que dizem que é uma planta falsa, né? Tem só pseudo.
a banana, na verdade, ele é um fruto? O que que é? Se explica mais ou menos botanicamente, assim, de acordo com o que tu viu nas aulas, assim. Bem tranquilo. A banana ou a bananeira em si e tudo? A banana e depois as outras estruturas ali que são diferentes, né? Então, A com calma. banana, ela é uma fruta, ela é bastante rústica, ou seja, ela não precisa de muitos cuidados no campo, ela se adapta bem. Ela, a partir de abaixo de 12 graus, ela entra numa hibernização, numa paralisação, ela não produz, não se desenvolve mais. Tem determinadas bananas de diferentes tamanhos, por exemplo, a caturra, ela é maior, o pé é maior do que a branca, então com ela fica mais suscetível aos ventos, por exemplo. Se dá um vento um pouquinho mais forte, é mais suscetível a caturra cair do que a branca. Morfologicamente, a banana, tem a casca, ela é amarela, ela é climatéria, que ela amadurece depois de colhida. Não é um caule, né? É um pseudo-caule, porque são as folhas em volta, concentradas. E acho que é E isso. o caule dela? Como é que é? O caule mesmo? O caule não existe, né? É um Coitado. pseudo-caule. Só Isso, tem daí depois as raízes. exato, né? O que, falando no bom português, sai para fora não é o caule, né? Seria a folha e ali aqueles feixes, a bainha, né? Das folhas ali juntas, como tu falaste. Mas o caule, ele tá lá embaixo da terra, né? Ele é aquele Isso, rizoma. Isso. o rizoma. Exato. Que E é aí por tá. onde saem as brotações. Anotações. Tá, beleza. É lógico, né? Eu sei que tu é, mas eu vou perguntar só para forçar isso que eu queria que tu falaste, né? Ó, então, certo. Eu propago a banana, eu abro a banana, tiro aquelas pontinhas pretas e planto ela. Como é que eu faço a propagação? Não, tem vários tipos de propagação. Dá para tirar os filhos, porque É, tem mas a desmonta, né? a semente da banana. Não, não Não uso, né? existe semente da banana. É, No caso, a semente fica na fruta, né? Mas exato. muitas vezes ela não se desenvolve. Na E, banana orgânica mesmo, às vezes pode ter a presença de uma semente. Eu já presenciei isso, é tipo um carocinho, um e ela negócio mais duro, germina? maior. Oi? E ela germina? Não. O Não. poder germinativo dela é muito, muito baixo. Não É germina. basicamente Eu não tô te escutando. seres humanos, né? Homo sapiens ali, dezenas de milhares de anos, cata ela ali do chão e coloca e tira, e coloca e tira, que se não tivesse o humano do jeito que está, ela talvez não seria do jeito que é, digamos assim, né? Então, só para resumir. Mas é isso mesmo. Muito obrigado por essa resposta, Sofia. É isso aí. Eu queria um pouco mais de detalhe a respeito ali do que tu falaste, sim, de mais tecnologias. Mas antes disso, uma pergunta. Tu colocou que tinha as câmeras frias, as mais novas e as mais antigas, né? Como que é a diferença básica entre a mais nova e a mais antiga? É que a mais antiga ela é feita de material mesmo, tijolo e cimento, e a outra ela é feita de PVC. Ela é E comprada pronta já. ela vem pré-moldada, né? As chapas Isso. ali, e aí então se monta. E a outra é simples, digamos assim, né? A alvenaria, ela foi construída igual a de uma casa? Ou tu reparou, alguém te falou que teve algum detalhe a mais? Oi? É, a alvenaria, né? A de material, ela teve algum detalhe a mais? Foi colocado alguma coisa a mais? Ou foi concebida de uma maneira diferente? Ou é igual a parede de uma casa? Eu acredito que seja igual a parede de uma casa, pelo que eu observei na parte da frente, na parede da frente, ali onde tem a porta, tem por dentro, assim, PVC, que eu não sei se é PVC, mas é parecido, que é o mesmo material da outra, nova. E geralmente o que acontece? Não é uma temperatura tão baixa, né, que eles armazenam. Qual é a Não, temperatura mesmo? é de 17 a 20 graus, 24? Eu acho que é um pouquinho menos. 17 é o máximo. Não, é de 12 a 17. Isso, de Desculpa. 12 a 17. Então a temperatura ela não é tão, lógico, no verão, né, às vezes está 30 graus fora e dentro 12 é uma diferença grande, mas nem se compara com que a maçã, por exemplo, que é menos meio grau, né? Então,
ela não é, a diferença de temperatura dentro e fora não é tão grande, mas geralmente o pessoal se preocupa um pouco com o isolamento, porque se eu não tiver um isolamento maior, o que acontece? O que tu acha? Por exemplo, se eu fizer uma parede bem grossa, assim, de isopor, né, que isola bem, com o mesmo tamanho, tudo igual, né? Tudo igual à câmera, só o material. Uma parede bem grossa de isopor e outra bem fininha, de qualquer, sei lá, de madeira, por exemplo. O que tu acha que vai interferir? Né? Que Não vai reter tanto o frio, né? Vai ser mais fácil de dissipar e de sair também, consequentemente, o gás. Vai ter que trabalhar mais, gastar mais energia, né? Exatamente é isso. Eu vou ter que trabalhar o motor, né? Lá, o motor, o evaporador, o condensador, a parte de refrigeração, vai ter que ficar ligado praticamente toda hora, porque não tem isolamento, né? Perde muito essa questão. Então, geralmente, o pessoal tem um pouco de preocupação. Ou eles fazem parede dupla de alvenaria, ou eles fazem um reboco muito grande, né? Ou usam o tijolo deitado, ou depois por dentro fazem algum revestimento. Talvez é isso que pode ter acontecido ali. Ótimo, nesse sentido, é isso aí. E agora aquela a parte que tu falaste, né? Até da análise que tu fizeste no final, aonde poderia ter ali maior tecnologia. Né? No que tu te refere a maior tecnologia? Tu falou do amplo espaço, né? Ampliar o espaço e ter maior tecnologia. Qual tecnologia, por exemplo? No fato, assim, das bancas ser muito unidas, ser muito familiar ainda, né? Agora eles estão construindo uma nova matriz que fica mais localizada também na RS 494, não é? Na comunidade do Rio Bonito. Seria, por exemplo, os aceleradores, elas já são mais velhas, já são mais capenga, podia ter uma outra tecnologia, por exemplo, ou uma máquina que fizesse o corte, alguma coisa assim. E É, também onde é lavada, podia ser algo mais não tão robusto, vamos dizer, muito grotesco, mais industrializado. entendi. Tu chegou a ver alguma, digamos assim, algumas tecnologias mais industrializadas? Chegou a procurar? Até no campo, na aula que a gente teve de banana, que eu tive no Google Meet também, porque o professor Eduardo, ele mostrou algumas coisas, por exemplo, de aço no campo, que não Uhum. precisa ser carregado, coisas assim. Até mesmo a própria, na hora de beneficiar, só um pouquinho, tá passando, aí, parou. É, até na hora de beneficiar, né, isso tem o cabo de aço que não carrega, um pouco difícil, talvez lá que ele mostrou, lá na Bahia, né, lá onde tem, a topografia facilita muito, né, imagina a gente colocar aqueles cabos nas nossas lombas aqui, né, ia ficar um teleférico, não seria cabo, né? Mas isso, tem bastante tecnologia que pode ser implicada e algumas delas não são tão caras, né? Essa do cabo talvez não seja tão a nossa realidade, mas, por exemplo, como pode concentrar a parte de lavagem da banana, beneficiamento, tem ali corredores, né, onde elas ficam flutuando na própria água, né? Então, tem bastante coisa que, às vezes, é só técnica mesmo e alguma coisa de construção. Não envolve eletrônica, né, nada muito caro, né? Então, é coisa que está bem palpável, assim, desde que a gente conheça, né, e vá atrás ali Não, da... Pode e falar. também por conta dos trabalhadores que ficam, por exemplo, o dia todo de em pé. Eu já tive ali e dói muito a coluna, é um trabalho, assim, bem Sem desgastante. dúvida. Sem dúvida, teria até aquelas bancadas sempre elevadas, mas até parece quando se trabalha em pé, né, e pensa na ergonomia, tem tipo, parece uma banca, um banco, né, alto, que é tipo o banco da bicicleta, mais ou menos, né, e aí o pessoal fica sentado ali quando tem que se mexer muito, né, se tem que ficar bastante tempo parado, que às vezes é o caso, aí um banco com encosto nas costas. Não, é ótimo, é bem interessante que tu tenha essa visão, né, do que pode ser melhorado. Às vezes é um desafio bem grande tu propor alguma melhoria para a gente, para as pessoas, né, que já estão acostumadas a fazer algo há muitos anos da mesma forma. Mas cada vez mais, né, essas barreiras assim não econômicas, né, mais barreira de, de costume, né, elas são quebradas aí facilmente. Agora, né, umas últimas perguntas
Ufa, até que enfim, né, professor? Se eu baixar muito a temperatura, 12 graus, né? 12, 17. Beleza, 12 eu sei que é o mínimo que eu consigo manter ali. Se eu abaixar 8 graus, 6 graus, o que acontece? Ela não vai amadurecer, no caso, né? Ela não vai amadurecer e ela entra em paralisação. A planta, exato, a planta do campo, ela para, né? Para mesmo. E a fruta, né, que seria a planta, parte da planta colhida, quando abaixa a temperatura, é igual botar na geladeira, por exemplo, na banana. Acontece um distúrbio fisiológico ali, né, que a gente chama de escurecimento, ou chilling, né, dano por frio. Ela fica escurecida, né? Ela não é uma fruta que... É uma fruta tropical que, enfim, né, não tolera essas temperaturas baixas. Perfeito. O que eu tinha para perguntar é isso mesmo. Tu fizeste um estágio que te agregou bastante, a tua escrita, tanto a tua apresentação, elas foram muito boas, ao meu ver, e não tenho mais perguntas para o momento. Só agradeço, parabenizo novamente. Que agradeço. Até mais. Agradeço, professor, muito obrigado pelas suas considerações, seus questionamentos, avaliando o nível de conhecimento da Sofia. A minha visão, a Sofia foi muito bem também nesse desempenho dela nas respostas. Eu pergunto novamente se o público, os demais, tem alguma questão, algum comentário, algo a falar nesse momento. Não? Então, não tendo, eu agradeço mais uma vez o professor Bruno, agradeço a Sofia também, parabenizo pela apresentação, e também a coordenação de extensão e os demais que tiveram aqui presentes. Eu vou, junto com o professor Bruno, nós vamos fazer a segunda etapa, que é a avaliação do desempenho da Sofia. Eu vou pedir para que todos se retirem, saiam da sala, para que a gente possa fazer esse momento. E depois também, Sofia, eu posso entrar em contato contigo, te passando essas informações aí de como foi o teu desempenho. Tá bom. Certo, pessoal? Obrigada. Muito obrigado por todos.